Olá a todos, bem-vindo de volta. Vamos então dar início à formação da segunda mesa de hoje, cujo tema é Desejo, Clínica e Política em Deleuze e Guattari. Para isso, nós vamos fazer a formação da nossa segunda mesa, iniciando com o nosso mediador, que é o professor Alteríbios Maciel, esteve conosco há pouco, na mesa que encerramos há poucos instantes atrás. Ele é doutor em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, mestre em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e graduação em bacharelado em Filosofia, também pela UERJ. Atualmente é professor do programa de mestrado e doutorado em Psicanálise, Saúde e Sociedade da UVA, né? Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, e leciona além da PUC-Rio, da Pontifícia Universidade Católica, também com ampla experiência na área de filosofia, com ênfase em estudos sobre subjetividade, atuando principalmente nos temas relacionados à filosofia, clínica, biopoder e pensamento. A primeira conferencista é Mariana Barbosa, graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Teoria Psicanalítica também pelo UFRJ e doutorado em Filosofia, em regime de co-tutela entre a UFRJ e a Université Paris-Nanterre. Fez pós-doutorado no programa de pós-graduação em Teoria Psicanalítica da UFRJ e no programa de pós-graduação em Filosofia também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora universitária da UFRJ e da UF, Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Coordena o grupo de pesquisa Deleuze e Filosofia Prática, desenvolve pesquisas acadêmicas em filosofia e psicanálise e tem experiência profissional em clínica psicanalítica. E o segundo conferencista, Rodrigo Guerron, é professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e pesquisador pró-cientista, membro efetivo do programa de pós-graduação em Artes do Instituto de Artes da UERJ e membro colaborador do programa de pós-graduação em Filosofia da mesma universidade. Escritor de inúmeras obras, entre elas Capitalismo, Desejo e Política, Deleuze e Guattari, Lenin e Marx, Da Imagem ao Clichê, do Clichê à Imagem, Deleuze, Cinema e Pensamento. Em 2015, fez uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Paris, Nanterre, La Défense, e é líder do grupo de pesquisa do CNPq, Vídeo, Arte, Política e Pensamento. Doutor em Filosofia, Estética e Filosofia da Arte, e professor, diretor e roteirista de cinema, graduado e mestre pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu convido o professor Alteríbios para assumir a coordenação desse encontro. Boa tarde aos dois, Mariana, Rodrigo Guerron. É uma felicidade estar aqui com vocês mais uma vez, num evento entre pessoas que se entendem no evento e fora do evento. E essa mesa foi uma mesa onde nós repetimos alguma experiência que fizemos no passado, onde propusemos trazer novamente Desejo, Clínica e Política em Deleuze e Guattari, trabalhando a micropolítica e a segmentaridade pela proposta do professor Dr. Rodrigo Guerron, e Capitalismo, Desejo e Política em Deleuze e Guattari, e a questão do fascismo. Me parece que essa é a fala do Guerron, isso, e a fala da Mariana, Experimentação Desejante em Gilles Deleuze. Tá? Eu deixo vocês escolhendo quem quer começar primeiro. Nós teremos 30 minutos de fala para cada um e depois um debate, porque essa é a última mesa do dia e a gente pode fazer um debate com as perguntas e com todos. Mariana, você começa ou o Rodrigo começa? Está sem som, Mariana. Está mutado. Está sem som. Continua sem som. Continua sem som. Tenta colocar o fone e tirar, por exemplo. Ela está sem som.
Mas, Mariana, eu não consigo habilitar o som para você. Eu consigo mutar o som agora. Isso, vê se conseguiu. Tá sem som. Então, ele aparece como ativo para mim, mas não está chegando seu áudio. Então, reabilita o teu computador, reinicia o teu computador e eu posso iniciar minha fala. Talvez possa funcionar assim. O que vocês acham? Tá. Uma alternativa, Mariana, é você acessar pelo celular também, tá bom? Acessa pelo celular também, com o Bruno B. Pode ser, Alter? Eu começo e depois... Pode, claro. Bom, eu queria começar agradecendo imensamente o Alter, mais uma parceria junto, agradecendo ao terceiro Congresso Luso Brasileiro, é um agenciamento semelhante ao que já participamos juntos, é mais uma vez uma honra estar aqui, agradeço muito esse convite, e é importante, eu acho, a gente, num momento como esse, a gente poder compartilhar o pensamento, nossas produções, nossas criações, e, enfim. Então, eu realmente fico muito feliz com esse convite, embora um pouco assustado com o que aconteceu, né? Um pequeno ataque que a gente sofreu, diante de ataques muito mais graves que outras pessoas estão sofrendo por aí, né? Mas, enfim, vamos em frente, vou começar a expor aqui o meu trabalho. Entrou, Mariana? Quer tentar ver se o som está bom? Quer tentar começar? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Quer começar, então? Vou explicar por quê. Primeiro, agradecer mais uma vez ao Alter pelo convite, à organização do evento. Dizer que eu estou contente de estar aqui entre amigos, parceiros de trabalho e amigos, né? E explicar por que eu pedi para eu falar primeiro, porque eu tenho uma filha pequenininha, eu estou aproveitando que ela está dormindo, para conseguir falar com vocês com mais calma. Então, eu vou começar, eu vou tentar apoiar meu celular aqui, se o computador não funciona. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem, está tudo bem agora, né? Bom, eu a partir do convite do Alter Ives, eu propus falar sobre esse tema da experimentação desejante. É um tema que eu venho trabalhando já há algum tempo, desde pelo menos meu doutorado, e eu estou retomando ele agora porque tem uma pesquisa que eu vim fazendo de maneira parcelada, um pouco fragmentária, sobre o tema da prudência, que eu estou retomando, e eu acho que é um tema que interessa tanto em filosofia quanto em psicologia e psicanálise, né? Então, porque é um tema que se articula muito diretamente com o tema justamente do desejo, da experimentação desejante. Então, eu resolvi trazer um fragmento dessa investigação para vocês, que, como eu estou dizendo, está em andamento há muitos anos, e agora estou tentando sistematizar esses fragmentos e avançar um pouquinho mais. Atualmente também, eu não vou falar sobre isso hoje, mas atualmente tentando explorar com mais clareza o papel do Spinoza como inspirador desse conceito deleuze-guattariano de prudência. É o passo que eu tenho começado a dar agora nessa etapa da pesquisa. Mas hoje eu queria falar para vocês sobre esse conceito, como ele aparece em Mil Platôs, que eu acho que é o momento da obra de Deleuze e Guattari, que ele assume uma consistência maior, sobretudo no sexto Platô, mas em outros momentos também. E o que é, afinal, né, esse tema da prudência que se articula com a experimentação, que também é nosso tema de hoje, né? Esse conceito, ele assume, portanto, consistência no Platô, como criar para si um corpo sem órgãos, esse é o título do sexto Platô, e, a meu ver, a minha hipótese é que é um conceito muito importante, embora nem tão desenvolvido assim pelos autores. E é um conceito porque, segundo esses autores, um conceito sempre busca responder a um problema. E o problema, justamente, que esse conceito tenta responder é como fazer frente aos riscos envolvidos na experimentação desejante, né? E aí a prudência aparece como uma regra imanente à experimentação. Mas o que é a experimentação, né? Afinal de contas. É o que eles vão dizer, o Deleuze e Guattari vão dizer que é a operação do desejo.
Eu vou falar um monte de termos que eu vou ter que explicar, então vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Mas eu vou primeiro falar eles todos e depois vou explicar. Então, a experimentação é a operação do desejo, quando esse se desdobra em um corpo sem órgãos que se liberou de seus estratos. Então, vocês vejam quantos conceitos para a gente chegar a um único conceito, né? O conceito de prudência. A gente precisa da experimentação, do desejo, do corpo sem órgãos, dos estratos, e ainda do plano de imanência, da intensidade. Então, vamos com calma. Em relação ao desejo, é importante dizer que o Deleuze e Guattari, desde o Antiédipo, põe o desejo como algo que deixou de pertencer a um sujeito, né? Ou que partiria de um sujeito em direção a um objeto. Não é mais possível dizer meu desejo. O desejo não se restringe a uma interioridade psíquica, já que sequer faz sentido distinguir duas esferas, uma interior e uma exterior. A economia desejante, supostamente interior, né, segundo algumas perspectivas, não se separa mais, para esses autores, da economia política, supostamente exterior. Há uma única economia, que é a um só tempo político e desejante. Não se pode mais cindir o desejante e o político. O desejo tampouco constitui uma realidade fantasmática, que viria duplicar a realidade material, né, o que Freud chamaria de realidade psíquica, por exemplo. O desejo é um princípio imanente da gênese da realidade, ou ainda, a matéria intensiva a partir da qual se desenvolve a realidade, suas extensões e suas qualidades. Além disso, a realidade é uma só e a mesma, quer falemos de desejo ou de social. Ou ainda, o desejo é a multiplicidade de forças elementares que resultam nos conjuntos das formas sociais. Então, isso tudo é uma concepção bastante original de desejo, que eles estão apresentando, né? Então, já no Antiédipo, de 72, que é o primeiro livro desse díptico, Capitalismo e Esquizofrenia, o meu Platôs é o segundo, né? Para quem não conhece. Então, tomando a intensidade como fio condutor, para passar justamente do Antiédipo para o meu Platôs, né? De um livro a outro, sem pretensão de explorar esses deslocamentos que existem, né? Sem pretensão de fazer isso hoje, a gente pode dizer que nos dois livros o desejo envolve a produção de intensidades. Né? É assim que em Mil Platôs, o corpo sem órgãos, que já é parte do desejo em Antiédipo, reaparece como grau zero de intensidade, a partir do qual as intensidades são produzidas. Então, eu vou ler um trechinho do Mil Platôs. Um corpo sem órgãos é feito de tal maneira que ele só pode ser ocupado, povoado por intensidades. Só as intensidades passam e circulam. Mesmo assim, o corpo sem órgãos não é uma cena, um lugar, nem mesmo um suporte em que se passaria algo. Nada tem a ver com o fantasma, nada a interpretar. O corpo sem órgãos faz passar intensidades, as produz e as distribui em um espacium, ele mesmo intensivo, inextenso. Ele não é espaço, nem está no espaço. É matéria que ocupará o espaço em tal ou tal grau, no grau que corresponde às intensidades produzidas. Ele é matéria intensa e não formada, não estratificada, a matriz intensiva, a intensidade igual a zero, mas não há nada de negativo nesse zero. Não há intensidades negativas nem contrárias. Matéria igual a energia, produção do real como grandeza intensiva a partir de zero. Então, essa citação, ela retoma algumas coisas que eu falei, né? Então, é importante dizer que também esse corpo sem órgãos não é um corpo próprio. Ele não está referido a um sujeito, ele não é determinado por um inconsciente significante. E tampouco é um corpo biológico, né? Não é um organismo com suas formas e funções. Ele é pensado a partir de Artaud, né, de quem ele recebe esse nome, e de Spinoza, para quem um corpo é infinitamente composto. Ou seja, é sempre um conjunto de corpos. Ou ainda, para quem um corpo é um ritmo e uma capacidade afetiva. Uma relação de movimento e repouso, de velocidades e lentidões entre partículas, e uma capacidade de afetar e ser afetado dentro de um limiar mínimo e de um limiar máximo. Né?
Portanto, um corpo sem órgãos é a matriz intensiva, a partir da qual as intensidades são produzidas. O próprio real é produzido. As intensidades são graus de intensidade. A intensidade é uma diferença a partir de zero. Ao serem produzidos pelo corpo sem órgãos, que é intensivo e inextenso, as intensidades ocupam o espaço no grau que lhe corresponde. E assim engendram as extensões e as qualidades, que também compõem o real. Isso permite que Deleuze e Guattari escrevam em Mil Platões o seguinte: o corpo sem órgãos é desejo, é ele por ele que se deseja. E também, eles também dizem, você não pode desejar sem fazer um corpo sem órgãos. É um exercício, uma experimentação inevitável. Então, retomando o nosso tema da experimentação, a experimentação é a operação de criação de um corpo sem órgãos no plano de consistência. Ou seja, a criação de um corpo sem órgãos em que se produzem e circulam intensidades. Criar um corpo sem órgãos é subtrair os estratos que aprisionam o corpo, conquistando assim um espaço intensivo em que circulam as intensidades. Mas justamente, eu já vou falar sobre os estratos um pouquinho mais, tá, gente? Então me aguardem. Mas justamente há riscos nessa operação de subtração dos estratos. Pode ser que o corpo sem órgãos se esvazie e nenhuma intensidade mais circule nele. Ou pode ser que o corpo sem órgãos se volte para a sua outra face, oposta ao plano de consistência, que são justamente os estratos, essa outra face. E que ele faça um estrato proliferar como um tecido canceroso, que se indiferencia e se apropria de tudo, bloqueando qualquer passagem de intensidade. É o que o Deleuze e Guattari vão chamar de problema dos três corpos, né? Essas três possibilidades do corpo sem órgãos. E o que eles buscam, né, Deleuze e Guattari, é como fazer um corpo sem órgãos, como criar para si um corpo sem órgãos no plano de consistência, ou seja, um corpo sem órgãos em que as intensidades sejam produzidas e em que o desejo circule. Mas nessa experimentação, nesse esforço de criação desse corpo, os 12 outros corpos podem ser produzidos. Os corpos esvaziados, sobre os cacos de extrato, por desestratificação violenta demais, e o corpo sem órgãos, e os corpos sem órgãos cancerosos em um extrato que se tornou proliferante. Então, a prudência é justamente a regra imanente à experimentação que serve para distinguir esses corpos e selecionar o primeiro deles, né, o único que não impede o desejo de circular. Então, para melhor apreender os perigos da experimentação e, portanto, a necessidade da prudência como regra imanente, vale a pena sublinhar que o corpo sem órgãos oscila, como eu já indiquei, entre dois polos, entre as superfícies de estratificação, sobre as quais ele se assenta e se submete ao julgamento, isso é uma citação também, e o plano de consistência no qual ele se desdobra e se abre à experimentação. Os estratos, aí chegamos neles finalmente, são as articulações que se impõem à matéria intensiva, tornando os meios codificados e as substâncias formadas. Então, ele codifica os meios e forma as substâncias. São 3 os estratos destacados no sexto platô, que eu estou explorando agora com vocês. O organismo, a significância e a subjetivação. O extrato do organismo subordina o corpo sem órgãos a uma organização orgânica, que amarra o corpo sem órgãos e impede seu funcionamento intensivo. Ao extrato do organismo, o corpo sem órgãos opõe a desarticulação, as N-articulações, como propriedade do plano de consistência. O extrato da significância subordina o inconsciente como processo de produção à interpretação, a busca de significantes e significados. Ao extrato de significância se opõe à experimentação como operação sobre o plano de consistência. Por fim, o extrato da subjetivação subordina a consciência a um sujeito fixo. A ele se opõe, por sua vez, o nomadismo como um movimento. É assim que, no polo oposto aos estratos, encontra-se o plano de consistência, com sua propriedade de N articulações, sua operação de experimentação e seu movimento nômade. No plano de consistência,
os meios codificados e as substâncias formadas se desarticulam e restam apenas as coordenadas, como coordenadas as relações de movimento e repouso, de velocidades e lentidões, que foi o que eu chamei de ritmo, né? E as variações intensivas ou afetivas. A experimentação, como operação de criação de um corpo sem órgãos sobre o plano de imanência, tem como tarefa negativa a destruição dos estratos. E aí, nessa tarefa, que a prudência é exigida, né? É bem-vinda. Porque não se deve destruir esses estratos com um martelo. Isso poderia levar à morte ou à loucura. Ameaçaria a constituição do corpo sem órgãos sobre o plano de consistência e a produção e circulação de intensidade. Aí tem uma citação aqui. Libere com um gesto violento demais, faça saltar os estratos sem prudência, e você terá se matado, se enfiado em um buraco negro, ou mesmo arrastado em uma catástrofe ao invés de traçar o plano. O pior não é permanecer estratificado, organizado, significado ou sujeitado, mas precipitar os estratos em um desabamento suicidário ou demente, que os fará cair sobre nós, mais pesados do que nunca. É aí que entra a prudência como arte das doses, que se opõe ao perigo da overdose. Injeções de prudência, como os autores dizem. A desestratificação deve ser feita pacientemente, momentaneamente, guardando sempre um pouco de organismo, pequenas provisões de significância e de interpretação, pequenas rações de subjetividade. Um corpo sem órgãos que quebrasse todos os estratos logo se transformaria em corpo de nada, autodestruição pura, tendo como única escapatória a morte. Eu aqui usei vários fragmentos do próprio texto, tá, gente? Eu não vou ficar falando toda hora as citações para não interromper. Mas tem várias citações, tem enxertos de texto dos autores aqui, tá? Essa dosagem é uma avaliação imanente à experimentação, que se faz durante a desestratificação. Esse ponto é muito importante para mim. A prudência, ela não serve para parar a experimentação. Ela até pode fazer isso, mas ela é, sobretudo, o que permite a continuação da experimentação durante o próprio processo. Então, uma avaliação imanente à própria experimentação que permite que ela possa continuar, né? Principalmente. E, eventualmente, que faz com que ela se interrompa, né? Dependendo da situação, mas isso é apenas um caso. É uma avaliação das circunstâncias. É por isso que os autores aludem, mesmo sem citar diretamente, a ética nicômaco de Aristóteles e a oposição que aparece aí entre prudência e sabedoria, né? E que é desenvolvido pelo célebre comentário do Pierre Robin, no seu livro A Prudência em Aristóteles. Embora, e essa seja uma das hipóteses da minha pesquisa, o Spinoza seja um pensador mais decisivo que o Aristóteles na criação do conceito deleuze-guattariano de prudência. Em todo caso, é preciso, sim, partir de uma relação meticulosa com os estratos, instalar-se neles, experimentar, até fazer com que o corpo sem órgãos se volte lentamente para o plano de consistência. Então, é uma questão de ritmo importante aí. Trata-se de uma avaliação imanente que se opõe a um julgamento transcendente, que submeteria o desejo a regras exteriores e valores superiores a ele. Quando temos a prudência como regra, os valores são produzidos no cerne da própria experimentação desejante. É ao experimentar que avaliamos o que é bom e ruim para cada cor, o que compõe e o que decompõe, o que aumenta ou diminui a potência de um corpo, ou seja, sua capacidade de produzir e fazer circular intensidade. E aí tem um exemplo muito elucidativo sobre os riscos da desestratificação violenta demais, sobre o uso da prudência em geral, que é a relação com o álcool, né? Que aparece em Mil Platões e também no Abecedário, naquela entrevista que o Deleuze dá a Claire Parny. Não faz qualquer sentido estabelecer de antemão que a ingestão de álcool é ruim. Isso seria um julgamento moral transcendente, não uma avaliação ética imanente. E tampouco faz sentido avaliar a experiência apenas do ponto de vista orgânico, né?
Beber envolve um meio, a atmosfera do ambiente em que se bebe, os ruídos, os cheiros, a luminosidade, as conversas. A gente que está nessa fase de pandemia e tem o privilégio de ficar em casa, que no Brasil isso é um privilégio, né? Tá morrendo de saudade desse tipo de coisa. Né, Gueron? O Gueron fica me chamando para tomar toda hora um vinho, uma cerveja. Porque justamente não é uma questão apenas orgânica. O alcoólico que experimenta é aquele que dosa o quanto ele pode beber hoje para que possa beber amanhã, para que o agenciamento no qual o álcool se insere não seja rompido, porque ele foi internado, por exemplo, né? Porque ele está com uma limitação qualquer. Tudo é uma questão de dosagem. É a dose que se suporta, e a dose que se suporta um dia não é necessariamente igual à dose que se suporta em outro dia. E o que se suporta em um meio não é o mesmo que se suporta em outro meio. É preciso levar em conta todas as circunstâncias da situação, ou todos os componentes do agenciamento, para utilizar a terminologia Deleuze-Guattariana. Deleuze dá a si mesmo como exemplo. Houve uma época em que achava que beber o ajudava a trabalhar. Aqui o agenciamento se fazia entre o álcool e o trabalho, e certamente incluía ainda outros elementos. A partir de um certo ponto, esse agenciamento se rompeu e ele não pôde continuar a beber. É uma questão prática. As intensidades estão sendo produzidas ou não? Passam ou não? Se elas deixam de passar, é melhor desfazer o agenciamento em busca de outros agenciamentos em que elas possam passar. E essa avaliação não tem nada a ver com a conservação do corpo orgânico, porque ou não tem nada a ver, ou não é principalmente esse o critério, né? Pois, como Deleuze sustenta, por vezes a criação exige um sacrifício do corpo. Ou, de maneira ainda mais ampla, a produção e circulação de intensidade não seja impedida, né? Esse é o critério. Que a criação possa acontecer, no caso do Deleuze, a criação literária, e que a intensidade possa, literária não, a criação filosófica, e que a intensidade possa circular. A criação de qualquer tipo, tá, gente? O critério é sempre a circulação de intensidades e também a criação. É assim que a prudência funciona, dosando durante a experimentação para favorecer ao máximo a continuação desse processo de criação de um corpo sem órgãos sobre um plano de consistência, enquanto as intensidades ainda circulam. Então, só insistindo, né, não faz sentido você condenar de antemão qualquer experimentação, né? Por isso que o álcool é um bom exemplo. Não se trata de dizer que essa experimentação é boa ou aquela ruim a priori. O que importa é se ela produz intensidade. Bom, mas isso que eu estou falando até agora explica melhor o risco do corpo esvaziado, que é quando a gente busca a desestratificação, mas de maneira violenta ou imprudente. No caso da relação com álcool, por exemplo, ou com drogas, ou com experimentações esquizo, como eles próprios dizem, que podem levar alguém a acabar sendo trancafiado, internado, né? Mas há também o risco do corpo sem órgãos canceroso, que se produz pela proliferação dos estratos, né? Nesse sexto platô, ele é exposto mais sucintamente, né? Eles apenas falam desse corpo sem órgãos do próprio extrato, criado por estratificação acelerada, por sedimentação precipitada, que faz com que o extrato perca sua figura e suas articulações e se torne proliferante. E aí, uma citação, os estratos engendram seus corpos sem órgãos totalitários e fascistas, terríveis caricaturas do plano de consistência. Mas no nono platô, micropolítica e segmentaridade, o corpo canceroso ressurge com o caso do fascismo, e seus perigos são mais longamente descritos. O fascismo reaparece aí não apenas como corpo canceroso, mas também como potência micropolítica ou molecular, como movimento de massa. O que eles chamam de microfascismo responderia a porque o desejo deseja sua própria repressão. Não à toa, esse parágrafo termina com um alerta. É muito fácil ser antifascista no nível molar, sem ver o fascista que nós mesmos somos, que cultivamos e nutrimos, que nós mesmos acalentamos com moléculas pessoais
e coletivas. Eu não vou me deter tanto nesse caso do fascismo, que eu acho que o Rodrigo vai se alongar mais falando desse tema, da maneira dele, claro, mas eu queria apenas apontar que esse caso é um bom exemplo do que seria um corpo canceroso, né, nessa perspectiva dos 3 corpos. E aqui há um perigo que é a própria linha de fuga. Em vez de a gente pensar apenas no perigo da estratificação, a gente pode pensar que a própria linha de fuga tem um perigo, né, que é ela ser levada a uma linha de morte ou destruição. E é esse o caso do fascismo, né? É o caso em que se faz um corpo sem órgãos dos próprios do status, né? Porque é uma espécie de corpo canceroso, ou seja, ele desestratifica, né? A gente pode pensar nas próprias células cancerosas que perdem sua especificidade, mas isso leva à morte, ao invés de criar uma consistência desejante, tá? Então, a prudência, só falando muito rapidamente, ela, por esses motivos que eu trouxe aqui, brevemente, ela tem um aspecto tanto ético quanto político, né, no combate a todos esses riscos. No caso do fascismo, deixa isso claro, essa vertente política, mas o fascismo também envolve uma perspectiva ética, a gente sabe, tanto que o Foucault tem aquele famoso prefácio, Uma Vida Não Fascista, né, falando do anti-édipo como um livro de ética, quando, de fato, o plano político está posto, né, o tempo inteiro. Então é isso, gente. Eu queria só trazer algumas indicações. A gente pode continuar depois no debate, se vocês quiserem prolongar algum ponto, né? Eu tive que passar um pouco rápido, mas eu queria só fazer esse panorama para vocês desse tema nesse livro. E agradecer mais uma vez o convite e dizer que é uma alegria estar com vocês. Obrigado, Mariana. Vamos passar a palavra agora para o Guerron e depois a gente continua essa conversa, porque eu acho que vai haver convergência aí em muitos pontos. Guerron, a palavra é sua. Então, gente, boa tarde de novo. Eu estava nos agradecimentos quando o Mariano finalmente conseguiu entrar. Enfim, agradecendo ao Congresso Luso Brasileiro, né, o terceiro Congresso Luso Brasileiro de Psicoterapia Existencial, Psicanálise e Filosofia, por esse convite. Mais uma vez juntos aqui nesse agenciamento, e eu acho particularmente interessante, porque eu estava me recordando aqui, né, quando eu estava ainda preparando... Rodrigo, desculpa, você conseguiria falar um pouquinho mais alto ou aproximar o microfone? Vou, sem dúvida, peraí. Eu acho Obrigado. que se eu botar o meu fone, fica melhor. Só um instante. Obrigado, tá? Tá bom. Pronto, tá melhor agora, não tá? Tá melhor? Não, pelo contrário, até piorou um pouquinho. Vê se tem algum controle. Vê agora, como é que tá? Melhorou? Não. Tá bem, não? Não. Peraí. Agora, como é que tá? Melhorou? Não? Agora acho que tá melhorando. Melhorou agora? Vamos ver. Como é que tá? Tá melhor? Melhorou um pouco. Melhorou, muito pouco, mas melhorou. Então eu vou tirar de novo o fone. Engraçado que quando eu ponho o fone, costuma funcionar muito melhor. É engraçado isso. Mas acho que você poderia deixar, não? Não sei. Agora, como é que tá? Tá bom ou ruim? Ótimo, agora é maravilhoso. Obrigado. Pronto. Tá bom assim mesmo? Solto, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu estava pensando aqui, quando eu estava me preparando para o que seria a nossa primeira data de apresentação, que foi algo interessante e que uma das primeiras vezes que eu apresentei essa pesquisa foi num agenciamento muito próximo a esse aqui, né, Alter, que a gente fez na PUC, no Rio de Janeiro, ainda na era dos encontros presenciais, não é isso? Foi né? Onde eu apresentei exatamente a primeira parte dessa minha pesquisa sobre fascismo, né? Que hoje eu explicito essa pesquisa como uma pesquisa sobre o bolsonarismo como um tipo de fascismo, né? E aqui eu vou então expor um pouco o desdobramento dessa pesquisa, sem deixar de citar um pouco a primeira parte aqui que eu falei na PUC, né? Que eu trouxe
para a minha fala na PUC, né? Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de falar a primeira coisa que eu gostaria de colocar é uma questão que eu levanto no início do segundo capítulo do meu livro sobre fascismo, que é a pertinência de colocar a questão do fascismo e a pertinência de articular um fenômeno que está acontecendo no Brasil com o fascismo, né? Evidentemente, não adianta a gente tratar as querelas, a gente travar querelas acadêmicas sobre se é fascismo ou não é fascismo, num tipo de guerra conceitual do umbigo da academia. Isso não nos interessa em nada. Nem também interessa a gente sair por aí dizendo assim, não apoie o Bolsonaro, não vote no Bolsonaro porque ele seria fascista, né? E também é evidente que há, num discurso da esquerda, um certo desgaste da palavra fascista de qualquer tipo de adversário político ser imediatamente atacado, chamado de fascista. E, no entanto, eu insisto na importância de utilizar o conceito de fascismo. Por que eu insisto em utilizar o conceito de fascismo? Porque trata-se de compreender o fascismo não pelo formato final que ele adquire num ou no outro contexto histórico, mas antes, por aquilo que acontece numa máquina social, por aquilo que se dissemina e que é produzido numa máquina social, que vai desembocar neste ou naquele resultado, entre aspas, final, digamos assim. Né? Resultado final é um termo meio pesado, mas que vai se desdobrar ou não dessa ou daquela maneira. Evidentemente, é importante a gente analisar esse desdobramento que acontece, porque esse desdobramento acontece muitas vezes como uma aspiração ao Estado. E aí tem uma coisa bastante interessante, né? Esse convite do Walter para essa fala fez com que eu relesse meus próprios estudos do fascismo e, às vezes, reconhecesse neles influência do Deleuze. É claro que eu sou um pesquisador de Deleuze, eu sou conhecido por muitos como um deleuziano, sei lá o que isso quer dizer, seja lá o que isso quer dizer, entendeu? Mas, assim, foi interessante dar uma lida nesse texto, que é um texto que tem um elemento de pensamento articulado com o combate político, e perceber, às vezes, algumas presenças do Deleuze e do Guattari implícitas, que nem mesmo eu tinha explicitado no texto, né? E aqui eu observo que é muito importante que a gente compreenda o fascismo antes, como que se dissemina o que acontece socialmente, e como isso que eu estou chamando na minha pesquisa, de economia política da violência e da morte. E por isso eu acho finalmente importante a gente tratar o assunto do fascismo. A economia política da violência e da morte é aquilo com o qual nós estamos nos deparando. É aquilo que nós temos que combater de alguma maneira, aquilo ao qual nós temos que nos opor, né? E por isso o termo fascismo me interessa. Eu também aqui me contraponho a uma certa fala que tem acontecido especialmente aqui no Rio de Janeiro, de gente que tem dito que dizer que o que acontece no Brasil é fascismo seria um eurocentrismo, né? Eu me oponho a essa fala dizendo exatamente o contrário. Eurocêntrico é achar que o fascismo é um fenômeno só da Alemanha, da Itália, ou se vocês quiserem, da Espanha franquista, etc, etc. Né? Isso seria como que tirar o Brasil da história do capitalismo. Né? Na verdade, trata-se não de compreender o que está acontecendo hoje no Brasil a partir dos fenômenos que lá aconteceram, mas talvez numa inspiração um pouco benjaminiana, de olhar a história contrapelo, né? Talvez seja o caso de, a partir do que está acontecendo hoje no Brasil, ou do que está acontecendo contemporaneamente em outros lugares além do Brasil, lançar novas luzes, novas compreensões sobre aquilo que lá aconteceu. Porque exatamente o próprio Deleuze e Guattari já tinham levantado isso, né? Que talvez os fenômenos de bando tenham sido negligenciados nos diagnósticos que se fez no fascismo na Alemanha, né? E Mariana já deu alguns caminhos para a gente aqui, algumas ferramentas para a gente aqui, né?
quando ela diz, por exemplo, que o fascismo, isso está no Micropolítica e Segmentariedade, que é o platô 9 do Deleuze e Guattari, a qual eu retornei. É curioso que na escrita do meu texto eu não tinha ido exatamente a esse platô, e eu, agora, relendo, eu percebi o platô. Né? É engraçado como uma leitura antiga embrenha na gente, e a gente vai fazer o texto. Né? Quando no platô 9, o Deleuze e o Guattari afirmam isso que Mariana afirmou, né? que se trata antes não de compreender um Estado totalitário, mas um corpo canceroso. Né? O fascismo como esse elemento de um corpo canceroso. Né? Então, essa afirmação, essa importância de enfrentar o fascismo como uma economia política da violência, né, está no fato de compreender como a violência e a morte circula numa máquina social capitalista. E isso está intimamente ligado ao segundo ponto daquela fala que eu fiz lá na PUC, né, quando eu enumerei 2 equívocos que eu encontrei, que eu encontrava no modo como o fenômeno do fascismo vinha sendo diagnosticado no Brasil, particularmente aplicado ao bolsonarismo. Em primeiro lugar, como o fascismo como um déficit de civilização, né? como se a cura do fascismo fosse voltar como se alguma nova missão civilizatória, né? Fosse resolver o problema do suposto retrocesso civilizatório do Brasil, né? E a oposição a esse equívoco eu fiz fundamentalmente usando como aliado um texto extraordinário do Benjamin, que é sobre o conceito de história, né? Ou tese sobre o conceito de história. Mas no segundo equívoco, que era pensar o fascismo como algo que se articula nos centros do poder do topo do capitalismo. Veja, como eu acabei de afirmar aqui, o fascismo tem tudo a ver no meu diagnóstico como a forma como a violência e a morte circulam numa máquina social capitalista. Né? Ele tem até mesmo uma relação com o centro de poder do capitalismo. Né? Mas no modo como algo que se produz como uma violência molar, muitas vezes estatal ou institucional, cai na máquina social e começa a circular socialmente. Né? Adquire, inclusive, aspectos de empresa, de economia privada, de mercado, de subjetividade, forma uma economia política, forma até mesmo um setor da economia, né? E volta a aspirar de novo o Estado. Né? E aí, eu fazendo esse exercício que eu fiz nos últimos dias, de identificar a presença do Deleuze e Guattari no meu próprio estudo, mesmo quando ela era implícita, e na verdade eu quero dizer que eu não fiz o meu estudo preocupado em ser deleuziano, né? Preocupado em ter com a presença do Guattari o tempo todo. Eu devo dizer que há um aspecto decisivo aqui, né? A maneira como Deleuze e Guattari compreendem a relação entre desejo e máquina social, entre o desejo e os sócios. Né? E isso passa necessariamente por um corte decisivo do antiédipo, que é afirmar que o desejo não se constitui a partir da falta. Né? O desejo é, antes de tudo, produtivo. Né? E que não há entre o desejo e a máquina social nenhuma estrutura psíquica e, principalmente, nenhuma estrutura psíquica compreendida a partir de uma estrutura familiar. São dois mantras que Deleuze e Guattari repetem várias vezes. Nem psiquismo, nem familismo. Né? O desejo remete diretamente a máquina social, ele circula nos sócios, né? E a falta, ela é produzida a posteriori. Ela é produzida no coração das relações sociais. E essa é uma distinção decisiva da compreensão do desejo, e por isso é uma distinção que já está impresso no próprio livro, do título do livro,
que é o antiédipo, capitalismo e esquizofrenia. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com uma coisa muito simples, que é o desejo que circula quando eu vou à feira comprar fruta, ou se eu sou feirante, estou na feira vendendo fruta. Que é o desejo que circula quando eu estou comprando um celular, quando eu estou comprando uma geladeira, quando eu estou comprando um apartamento, para quem tem dinheiro para comprar, que quando eu estou comprando um chinelo. É o desejo que circula aí. Né? Circula colado mesmo na circulação de bens. Na própria circulação econômica, num sentido mais tradicional, até no sentido que a economia política liberal chama de circulação econômica, o que está circulando aí, diz o Deleuze e Guattari, é o desejo. Tanto quanto, num outro movimento, aquilo que a gente pode normalmente até aceita dizer que é da ordem do desejo, circula socialmente enquanto mercadoria na economia capitalista. Essa operação inversa é importantíssima de ser feita. Isso significa dizer o quê? Que medo, ódio, excitação libidinal pela violência, tudo isso circula socialmente também. Circula como mercadoria. Isso constitui uma circulação econômica. Né? Qual o fenômeno que eu observo de maneira importante? Aí qual a operação que eu faço? Né? O que eu chamo de economia política da violência e da morte. Eu chamo como caso particular brasileiro, que talvez seja um caso particular latino-americano, talvez seja um caso planetário. Eu chamo como economia política dos capatazes. Né? E por isso eu identifico o fenômeno do bolsonarismo como uma espécie de vingança dos capatazes. E a palavra vingança aqui aparece um pouco no sentido nietzschiano, como o espírito de vingança, como as forças do ressentimento, etc, etc. Né? Então, vamos assim, tem uma hora que o Achille Mbembe é completamente decisivo nesse meu raciocínio. Né? O Mbembe, ele utiliza como ferramenta de análise o conceito de biopolítica e biopoder do Foucault. Inclusive, é a partir de um desdobramento do conceito de biopolítica e de biopoder que ele vai chegar ao conceito dele de necropolítica. Mas depois de utilizar à vontade o conceito de biopolítica e de biopoder do Foucault, que é como a gente deve usar os conceitos, roubando os conceitos, às vezes, se for o caso, expropriando os conceitos, se for o caso, né? E a gente imagina que um filósofo africano tem mais razões ainda para expropriar conceito, como quem traz a riqueza de volta, né? O Mbembe faz uma pergunta muito sutil, rapidamente a pergunta ele faz a Foucault. Ele diz assim, vem cá, Foucault, por que você não viu que a biopolítica já não estava antes na escravidão, no tráfico de africanos pelo Atlântico e no horror das plantations, as gigantescas fazendas movidas ao trabalho de africanos escravizados do Brasil, do Caribe e do sul dos Estados Unidos? Né? Como é que você não percebeu isso? Né? O que esse salto do Mbembe nos ajuda a pensar? Porque o Foucault, quando pensa a biopolítica, né, e como pensa o racismo que nasce no coração da biopolítica e do biopoder, estou um pouco pressupondo que vocês compreendam a concepção de biopolítica do Foucault, depois posso falar um pouco mais dela, né? Ele compreende o auge da biopolítica. Eu vou tentar voltar ao conceito de biopolítica mais adiante para esclarecer um pouco lá. Ele compreende o auge da biopolítica e do racismo, o racismo como política de Estado construída no coração da biopolítica, o nazifascismo alemão. Né? A questão que o Mbembe coloca exatamente por quê? Porque a hiperracionalização social da biopolítica, né, ela produz uma hierarquização de corpos, uma hierarquização de raças entre supostas características naturais, uma falácia biológica, né, que produziria, então, raças mais e menos produtivas, raças que poderiam ser utilizadas para certos trabalhos e não para outros, e, no final das contas, povos e raças e corpos que deveriam ser simplesmente exterminados e eliminados. Aqui se torna bem claro
como essa hierarquização da biopolítica é completamente decisiva ela se constrói e se estrutura exatamente no processo colonial, no processo de expansão do capitalismo, no processo, portanto, que o Marx chamava de acumulação primitiva, né, que tem no extermínio de certos povos e na expropriação desses povos, como transformando em mercadoria e em escravos, um elemento fundamental, né? Então, exatamente, o que eu proponho que a gente compreenda, e aqui fica ali uma outra pergunta do Mbembe, imaginemos a quantidade de violência micropolítica que existia no dia a dia das plantations, dessas fazendas de trabalho escravo. Imagine a quantidade de violência que se dissemina socialmente numa sociedade que é produzida dessa maneira. O Mbembe nos empurra aqui para a micropolítica, para pensar o fenômeno micropoliticamente. O que eu proponho é pensar a biopolítica micropoliticamente. E pensar isso em termos de economia política, inclusive em termos de economia tradicionalmente pensado. Inclusive também nos termos de economia tradicionalmente pensado entre os discursos econômicos produzidos pelo capital, mas não apenas. Você imagina um Estado colonial e depois um Estado não mais colonial, mas escravocrata, o tipo de instituição de repressão de Estado que esse Estado produz. Mas não imagine só o corpo de repressão do Estado. Imagine, por exemplo, o corpo dos capatazes propriamente ditos. Toda a hierarquia de controle dessas fazendas. E a confusão aqui é perfeitamente possível e é totalmente historicamente comprovada. Em 1831 se criou no Brasil a Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional? A transformação oficial do corpo de capatazes do latifúndio escravocrata em um corpo militar do Estado. Por isso, exatamente, que os maiores proprietários de terra eram chamados de coronéis. Se construiu uma hierarquia militar onde quanto mais terra você tinha, mais uma patente militar mais alta, e dessa Guarda Nacional mais alta, uma patente era de coronéis. E o corpo de soldados eram os capatazes propriamente ditos. Bom, isso é um caso particular, mas o que interessa para a gente nisso? O que interessa para a gente nisso é isso como uma operação micropolítica. Também. Mas o que interessa, na verdade, é a relação entre o macropolítico e o micropolítico. Exatamente porque quanto mais o corpo macropolítico constrói as suas estruturas de poder e de violência, mais uma dinâmica de circulação se intensifica socialmente. Ainda mais, e de maneira muito peculiar e única, numa máquina social capitalista. Por que de uma maneira muito peculiar e única na máquina social capitalista? Porque todas as máquinas sociais anteriores ao capitalismo se constituíram a partir de um processo de codificação do desejo, de um processo de determinação social, onde os corpos eram escritos e determinados para funcionarem segundo uma função social bastante clara e específica. Né? Se tornar uma coisa e não se tornar nenhuma outra. Um processo de disjunção. Você será pai, você terá a profissão de marceneiro, você não terá mais nenhuma outra função. No entanto, o capitalismo é a única é a única máquina social que se constitui a partir de um fluxo de descodificação do desejo. O capitalismo é a única máquina social que se constitui a partir de uma dinâmica de circulação dos fluxos do desejo. Que, no entanto, é essa dinâmica mesmo que mais ameaça o próprio capitalismo. Ele precisa da circulação do desejo circulando de maneira intensa para manter a sua dinâmica produtiva, de produção em produção da produção, que não pode parar jamais, mas ele não pode
permitir que a intensidade dessa circulação atropele a função fundamental dessa circulação intensa, que é a produção de mais-valia, a produção de dinheiro que produz dinheiro. Por isso ele tem todo um sistema, e aí é uma conversa para outro dia, que o Deleuze e Guattari, lendo Marx, vão chamar de um sistema de axiomáticas capitalistas, cuja uma função decisiva é reduzir todo esse fluxo de intensificação do desejo a quantidade abstratas em formas de moeda. Né? São os fluxos, na verdade, que assimilam toda a produção social ao capital. Né? Inicialmente, numa descrição entre trabalho e capital do Marx, mas eu diria, toda a produção social é assimilada ao capital a partir do momento que o capitalismo reduz toda essa produção a quantidades abstratas em formas de moeda. Mas o que interessa para a gente aqui? O que interessa é a gente pensar essa dinâmica de intensificação de fluxos típica do capitalismo. Essa dinâmica de circulação do desejo completamente distinta de qualquer máquina social anterior a ele. Uma dinâmica de fluxos de descodificação do desejo. Exatamente porque é nessa dinâmica que a gente pode pensar que desejo, que morte, violência, modos de vida circulam também socialmente. Voltando para a micropolítica da economia política dos capatazes, que eu coloquei a partir do Mbembe, a questão simplesmente, se a gente consegue imaginar, dentro do sentido marxista oficial, um esgotamento de um modelo econômico como a escravidão, como de certa maneira existe no Brasil, isso não basta para que economicamente deixe de existir o corpo social dos capatazes, ou a economia política da violência e da morte que ali se constituiu. Porque essa economia política da violência e da morte se constituiu como uma economia de fato, como um modo de vida, como uma produção. É preciso, por exemplo, que se produza o medo. O medo é produzido como uma empresa capitalista que produz um mercado para o seu produto. Os capatazes continuam existindo como uma empresa que fazem circular tudo aquilo que justificava eles apenas antes do ponto de vista do Estado. Há uma circulação econômica acontecendo, que é sempre também uma circulação afetiva, uma circulação desejante. Que, como eu já disse, já é uma circulação desejante quando ela é uma circulação puramente de mercadorias. Já é o desejo que circula. Por isso que nessa circulação vivem escapando linhas de fuga todo o tempo. Então, vou voltar aqui para minhas anotações um instante. Eu até diria aí que quando a gente afirma essa economia política da violência e da morte, eu estou afirmando que há uma economia política no início, libidinal e desejante, no modo como Freud afirma, mas de uma maneira que a gente precisa libertar essa economia política que existe no início, né, desse triângulo edipiano. Não se trata aqui, o Deleuze e Guattari, veja bem, eles não ignoram a força de Édipo. Eles apenas compreendem que Édipo não é causa, que Édipo é consequência. Que Édipo tem a ver com o modo como o desejo é axiomatizado na máquina social capitalista. Isso significa, portanto, compreender também que a falta ela é socialmente produzida. E dizer que a falta é socialmente produzida embora a gente possa identificar esse processo em cada uma das máquinas sociais, isso tem uma função especial no capitalismo, que é o de produzir a falta no coração da abundância. Essa operação é uma operação extremamente importante. Né? A produção dessa falta na operação, no coração da abundância mas também
compreender como essa falta que é produzida na coração da abundância, isso que a gente pode chamar de contraprodução, isso que em todas as outras máquinas sociais vem de fora da produção social para ordenar a produção social, para interditar a produção social, né? Como, por exemplo, o Estado despótico, né? Que desde fora da produção se atira sobre a produção agrícola para cobrar impostos. Numa operação que é muitas vezes uma operação policial. Toda essa dinâmica exterior à produção, que limita a produção, que a gente pode chamar de contraprodução, no capitalismo, constitui ela mesma a máquina produtiva. Uhum. É uma dinâmica que tem a ver com aquilo que Deleuze e Guattari chamam de uma produção imanente. Há um elemento completo, mais um elemento completamente distinto na máquina social capitalista. A máquina social capitalista é a única máquina social onde a contraprodução se produz no coração mesmo do processo produtivo. Né? Tá chegando no limite aí, viu? No tempo. O tempo? Está chegando no tempo? Bom, então, enfim, isso que eu chamo, então, de economia política dos capatazes acaba funcionando de maneira... É curioso como de fato... E veja, o Deleuze e o Guattari, quando estão pensando esse fenômeno, alguns aspectos do fascismo, quando eles dizem que o fascismo é uma linha de fuga que se transforma numa linha de morte, como Mariana nos lembrou aqui, né? Quando eles dizem, por exemplo, que o fascismo é uma máquina de guerra que se descola do Estado para retornar ao Estado, né? Eu diria, talvez, que no meu diagnóstico da situação brasileira, eu acrescentei aí um elemento a mais de marxismo, para compreender isso, inclusive, como economia no sentido tradicional. Pois isso que eu chamo de economia política dos capatazes é, de fato, uma economia nada desprezível, que passa por empresas de segurança, que vão desde empresas de segurança oficiais, institucionais, que fazem segurança de grande empresa, que são inscritas no Estado, quase sempre controladas por ex-policiais, passam por uma zona cinza entre empresas de segurança e milícia, uma certa informalidade, que chega até a milícia propriamente dita. Né? Passa por toda uma forma de circulação do medo e da violência que está completamente presente. Um exemplo que eu dou, que eu acho importante, que a gente negligenciou, são esses programas policiais vespertinos. É muito interessante como eles são um exemplo de produção imanente. Primeiro, eles são uma empresa no sentido clássico. Eles têm audiência, eles vendem publicidade, eles vendem o quê? A morte e a violência como mercadoria. Nessa operação mesmo, eles são imediatamente um movimento político. Vou encerrar, Glauber. Vou encerrar, Walter. Te chamar de Glauber não é uma ofensa, né, Walter? Um pouco. E é porque eu tinha guardado uma citação do Glauber aqui, mas não vai dar tempo. Deixa pra lá. Daqui a pouco eu volto a ela. O Glauber pensando Terra em Transe, mas daqui a pouco depois a gente volta a ela nos comentários. E foi por isso que veio. Enfim, e nesse sentido, por exemplo, é muito interessante a gente observar o fato de que existe uma zona indiscernível numa macro social capitalista entre a instituição política e uma entidade econômica. Uhum. A entidade política, aquilo que a gente aprendeu na aulinha de ciência política não funciona. Isso aqui é uma instituição política, aquilo ali é uma entidade econômica. Não é assim. Né? No mínimo, há uma oscilação muito rápida entre uma e outra. Mas a entidade política se torna imediatamente também uma empresa econômica. No sentido tradicional, eu acho até que tem um PIB aí, mas no sentido de intensificação da circulação do desejo. Só que, para encerrar, não é qualquer desejo que circula quando é a violência e a morte. Ok. Talvez tenha uma questão, e aqui eu encerro, que a gente tem que pensar aqui. O que acontece quando a morte, que é o que circula socialmente, como talvez, e aqui eu penso, colocando a questão do corpo sem órgãos, a intensidade do corpo sem órgãos da Mariana, né? Como a única última intensidade possível
numa sociedade em que todo desejo foi reduzido à forma mercadoria. A última excitação possível é a excitação da guerra. É de apostar toda a vida na morte do outro como limite da sua própria vida, ou seja, da sua própria morte. Talvez isso tenha que ser considerado como fascismo, como a última forma de excitação libidinal, limite, não redutível à forma mercadoria, que surge no coração da máquina social capitalista, o que faz com que ela possa se tornar não apenas um Estado, mas como uma máquina social suicidária. Obrigado. Ok, valeu aí. As duas falas se complementaram, creio eu. A Mariana trabalhando a ética a partir do agenciamento Deleuze-Guattari com Spinoza, e você prolongando com a política, trabalhando macro e micropolítica, ainda assim também com a inspiração spinozana. Eu quero lembrar algo que veio da fala do Rodrigo e que ressoa com a fala da Mariana, e o Deleuze e o Guattari o tempo inteiro fazem uma política na esfera do desejo quando eles apontam posições de desejo, posições paranoico-fascistas e posições esquizo-revolucionárias. Eles dizem isso. E o Meu Platôs é um livro político do início ao fim. É um livro político do início ao fim, tanto na macro quanto na micropolítica, porque eles entendem que essas posições paranoico-fascistas podem ressurgir com a aparência de posições libertárias, quando na realidade são destrutivas. E Mariana chamou a atenção disso quando falou do perigo da linha de fuga, do fato da linha de fuga ser uma linha de fuga suicidária, destrutiva, evocando também na fala dela o problema do terceiro tipo do corpo sem órgãos e estabelecendo uma ressonância com a sua. Só que a fala dela foi mais voltada para a ética, porque ela evoca ali o Spinoza, uma ética que prepara, de alguma maneira, a sua política, a sua micropolítica. E a minha fala, antes da fala de vocês na mesa anterior, é curiosa, isso de alguma forma convergiu. Eu estava pensando na ocasião em como a gente poderia combater esse regime da dívida infinita que Platão instalou no início. O capitalismo leva hoje às últimas consequências, tá certo? Pela ideia da monetarização dos fluxos do dinheiro através da captura do desejo pela axiomática do papel moeda. Você colocou também. Pela axiomática do papel moeda, a monetarização dos fluxos do desejo, você é separado da sua força real de produção e transformado numa merda de um consumidor de uma coisa que você produziu e tem que comprar. É louco, porque é uma máquina perversa, né? Perversa porque funciona supostamente liberando os fluxos do desejo, mas prendendo tudo à axiomática do papel moeda. É cínico o capitalismo. É incrível. E o Deleuze diz isso nas duas ocasiões em que ele tem a oportunidade de falar disso, né? É uma máquina cínica. Ele fala isso no Antiédipo e retoma depois no Meu Platôs da mesma maneira. Eu queria, para abrir o debate, perguntar aos dois como é que isso pode ser pensado tanto na perspectiva clínica, que é a da Mariana, quanto na sua perspectiva também clínica. E porque esse evento é um evento de crítica e política na clínica contemporânea. Só para apimentar um pouco o título e a gente perceber que clínica é essa, que a partir da qual a gente está fazendo uma crítica e uma política. Essa pergunta eu abro para os dois e depois vem as perguntas dos que estão assistindo. Travou? Não, acho que agora eu consegui. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, foi. Uhum. Posso começar, Rodrigo? Pode, por favor. Primeiro, agradecer ao Rodrigo pela fala dele, que eu acho que a gente conversou bem espontaneamente aqui. Foi muito interessante ouvir você. E, mais uma vez, né, eu gosto muito desse seu trabalho. Eu queria dizer, em relação à pergunta do Walter, que eu acho que
a interferência desse tipo de perspectiva na clínica, ela é bastante direta, eu não acho uma coisa que a gente tem que fazer muita volta, e tem a ver exatamente com a gente considerar, né, que o próprio desejo pode ser produzido, né, e tomar direções suicidárias, por um lado, submissas, por outro, e eu tenho a impressão que ter no horizonte, né, a possibilidade de pensar que o desejo é algo que se constrói a partir de encontros, e que pode tomar tanto uma direção de aumento de potência, ou de produção e circulação de intensidade, como eu falei aqui, quanto uma direção oposta, né, de bloqueio dessas intensidades, ou de abolição mesmo, eu acho que na clínica é como se a gente tivesse que fazer uma espécie de avaliação imanente o tempo todo para o que está acontecendo. No setting também, não apenas, né, a partir do que é trazido pelos pacientes, né, essa avaliação acontecendo a partir do que o próprio paciente traz, da sua posição, né, do modo como ele se relaciona, mas também pensar a própria relação transferencial ali, a chamada relação transferencial pela psicanálise, usando essa espécie de avaliação imanente. Para o próprio analista se pôr no problema como tentando o tempo inteiro impedir, por exemplo, a ocupação de um lugar de poder que faria que se produzisse nesse agenciamento um desejo submisso, por exemplo. E eu acho também que, bom, isso para mim é um ponto importantíssimo, né? Como é que na própria relação transferencial podem se reproduzir versões de um desejo que é presa da servidão, né? Para além disso, também tem a questão dos próprios riscos, né? Os riscos de abolição, né? Essa via suicidária do desejo, que também aparece na clínica, né? Eu acho que isso vem sendo trabalhado, inclusive aí em relação, né, a gente não pode separar essas práticas desse contexto político, né? Agora a gente está vivendo esse contexto político fascista e isso é trazido para dentro dos consultórios. Então, eu acho que essa preocupação também de buscar uma consistência para um desejo que produza intensidades é uma preocupação dos analistas. Agora, isso tudo é bastante delicado, porque essa passagem das propostas das psicoanálises para a psicanálise sempre exige, né, um trabalho que eu não seria capaz de fazer nessa resposta, mas que eu acho que é um trabalho importante para todos os analistas que se sentem tocados pelo desafio colocado por esses autores, né? Porque o próprio dispositivo psicanalítico é criticado por esses autores. Então, não basta apenas aplicar essas ideias para um dispositivo pré-existente, né? Mas colocar esse dispositivo, como o próprio autor fala, clínica em análise, né? O próprio dispositivo psicanalítico em análise, pô-lo em análise. E eu acho que nesse movimento, essa regra, mais uma vez, é importante, que é uma experimentação que se abre, uma nova tentativa de composição, de outros tipos de composição, e aí, mais uma vez, a prudência é importante para dar seguimento a esse esforço. Mas eu estou falando meio rápido, porque eu acho que para responder à altura da pergunta, a gente teria que pensar bastante em vários aspectos. Mas eu acho a pergunta importante. Obrigada. Agora vou passar a palavra ao Rodrigo. Eu estava aqui torcendo para a Mariana falar mais um pouco, porque eu estou com dificuldade de formular a resposta da pergunta. Mas, enfim, mas talvez eu não tenha entendido ela também. Você colocou como é que a gente opera clinicamente? Foi isso. Um evento cujo título é A Crítica e a Política na Clínica Contemporânea. Como é que é possível uma intervenção clínica que inclua crítica e política? Bom, sobre intervenção clínica no sentido mais literal do termo, eu não posso fazer porque eu não sou um psicanalista. Mas, só que não, porque, na verdade, eu não sou de fato psicanalista, mas o Deleuze o Deleuze propõe o artista e o filósofo também como figuras com funções clínicas, de alguma maneira, né? No sentido de diagnosticar o problema, né? E no sentido de propor, de alguma maneira,
dinâmicas, vamos dizer assim, produtoras de uma saúde, digamos assim, no sentido de produtoras de uma potência, não é isso? E eu acho a primeira coisa que a gente tá de fato... eu que tenho já tive mais do que hoje, porque eu acho que hoje o meu ativismo político, eu cheguei à conclusão que o ativismo político que eu faço melhor é esse de produzir conceitos, entendeu? E eu cheguei à conclusão que escrever esse texto sobre fascismo no Brasil é a minha melhor colaboração à atual situação das coisas, mas durante muito tempo eu fui ativista político. A primeira coisa, por exemplo, isso é uma fala do nosso camarada, professor Jorge Vasconcelos, amigo de todos nós, que ele diz: para começo de conversa, pare de usar a palavra militante. Não tem, né? Ativista é uma palavra muito mais interessante porque tem uma ideia de potência, de ativo. Né? O militante já parece uma coisa militarizada, já parece algo hierarquizado. Né? Isso já é não que a gente, que nem eu, nem o próprio Jorge tem alguma preocupação ainda com a ditadura da semântica, mas, ao mesmo tempo, essa indicação é interessante. Né? Em segundo lugar, eu acho que a potência que o Deleuze e o Guattari encontram no Reich continua bastante negligenciada. Né? A ideia de que a grande contribuição do Reich para a questão do fascismo foi ter mudado a pergunta sobre o fascismo, foi ter mudado a abordagem. Né? Então, a pergunta não é como as massas teriam sido iludidas, enganadas pelos fascistas, né? Mas o que teria feito elas desejarem aquilo. Né? E aí eles dizem, talvez o Reich não tenha encontrado as melhores respostas, enfim, isso fica no ar, mas, em todo caso, ele tem um imenso mérito de ter mudado a pergunta. Né? E pergunta, inclusive, que eles vão colocar na linhagem de Spinoza, né? do prefácio da ética, etc., né? Eu até separei aqui o prefácio, o trechinho da ética, de maneira mais ou menos literal, deixa eu ver se eu acho. Né? Não é da ética, não. É do Tratado Teológico Político, desculpa. Né? Por que os homens lutam pela sua servidão como se tratasse da sua saúde? Né? Eles fazem essa operação de colocar a pergunta do Reich nessa linhagem, e eu acho também que vem lá Boetti aí, o discurso da servidão voluntária e tal, né? E vem tudo, é tudo meio trazido aí. E a questão é exatamente assim, eu observo, por exemplo, né, quando você vê o que fazer diante do fato de quem teve acesso à universidade começa a atacar a universidade, digamos assim, né? E não fazer esse discurso que é um discurso de poder. Parece que o oprimido é o mal agradecido porque o poder lhe concedeu uma graça, digamos assim, né? Ou fazer um discurso tradicional. Ele não tem consciência, né? De alguma maneira, né? Mas, na verdade, a impressão que eu tenho é de estar diante de um ambiente de impotência, não é isso? Não é isso, Walter, né? Um ambiente de impotência que arrasta todos nós, não é isso? E é isso que é importante, né? Assim, nós não somos a consciência dos que não têm consciência, né? O que seria um paradoxo completo. Como nós seríamos o quê? Os civilizadores dos não civilizados, de novo, né? Isso é uma história de poder completamente inadmissível, né? Mas, de fato, há uma experiência de morte que nos atravessa, há um afeto de morte que nos atravessa, né? E talvez a nossa operação seja uma operação não de conscientizar, mas de mobilizar outros afetos, de sensibilizar, de alguma maneira, né? De sensibilizar, né? É claro que isso pode passar por várias coisas, até por xingar fascista no meio da rua, tudo bem. Não é nenhuma... Vê bem, também não é para a gente ler Deleuze e fazer algum tipo de receitas de boas maneiras para lidar com fascista, que também não se trata disso, entendeu? Assim, eu acho que a luta política é a luta política, ela tem o confronto delas. Isso também, porque tem que tomar cuidado também. A luta política é a luta política, anda numa tensão, entende? Né? Existe, por exemplo, um tipo de crítica que está sendo feito aos movimentos minoritários que eu não concordo. Eu acho que os movimentos minoritários estão operando. É claro que, como em qualquer movimento, os microfascistas vão atravessando, mas eles também estão engendrando potências. Todo mundo está no fio da navalha. Quem tá numa operação de ativismo está no fio da navalha.
né? Eu acho que tem esse aspecto também, né? Mas eu acho que o aspecto central é o de pensar uma estratégia de ação política a partir da pergunta pelo desejo e não da pergunta pela conscientização. Eu acho que talvez é um pouco genérico essa resposta, Walter. Não, não é não. É o que eu posso te dar agora. É o que eu posso te dar agora, entendeu? Enfim. Mas não é genérico, não. Deleuze fez isso, fez essa pergunta, inclusive essa era uma desavença dele com Foucault na década de 70, que o Foucault conferia um certo primado ao poder e o Deleuze dizia o primado é sempre do desejo. E eles tiveram a desavença local, principalmente na ocasião em que o Foucault lançou aquele livro, A Vontade de Saber, para dizer que o poder estava em toda parte. O Deleuze discordou do Foucault, tiveram uma desavença, mas eram amigos, tanto que o Foucault, a partir dessa discussão com Deleuze, começou a positivar a resistência para descobrir, na década de 80, um terceiro eixo. E nesse terceiro eixo, a partir da resistência, ele foi chegando às práticas de si e desenvolveu uma ética. O Deleuze despertou o Foucault aí nesse momento, porque o Deleuze estava formulando as perguntas políticas desde sempre a partir do desejo. E politizando o desejo ao retirá-lo do plano individual ou familiar e colocar a produção desejante ligada diretamente à produção social. Que eu acho que foi isso que os dois trouxeram hoje para a gente aqui. Ela numa perspectiva mais ética, você numa perspectiva micropolítica, mas a ética já é uma micropolítica. Assim eu entendo. Que em Spinoza as coisas não são separáveis, né? Já tinha... Aquilo é a marca do Deleuze desde o início. Ele nunca deixou de ser spinozano nesse momento, e ele confessa isso no final do ABCD. Spinoza sempre, sempre, sempre. Porque ele concebe Spinoza como o primeiro pensador do desejo a tratar o desejo no plano coletivo e o desejo como potência, retirando o desejo do campo da falta. Brilhante. Tem alguma pergunta? Não, assim... Tem perguntas vindo do YouTube? Tem, eles vão colocar. Tá. Vou lá. Roberto Lima pergunta, considerando a inversão que Foucault faz de Clausewitz, política como continuação da guerra por outros meios, essa política corresponderia à noção deleuziana de máquina de guerra? Para os dois. Não está endereçada a uma pessoa, não. É o Roberto Lima que está perguntando. Estou pensando aqui, Roberto, espera aí. Eu não sei se responderia isso com essa precisão, se eu conseguiria responder isso com precisão, mas eu acho que talvez seria o caso de pensar a guerra como um elemento imanente à economia política no capitalismo. Né? Porque talvez não seja exatamente uma inversão do Clausewitz que o Foucault está propondo. Eu fico pensando assim, entendeu? Ou talvez o mais importante não é pensar o Clausewitz como a partir de uma inversão dele, mas como ele também nos dá instrumentos para ajudar a pensar, né, se apropriando do Clausewitz de uma maneira que ele jamais imaginou que seria feito. Como ele nos dá instrumento para pensar a guerra como um elemento imanente à própria economia política do capitalismo, nessa dimensão que eu dou, nessa dimensão da imanência, onde num movimento só a expansão, né, do capitalismo é política, porque é uma operação política, e é econômica de maneira imanente, né? Inclusive no que ela tem de contraprodução. Porque toda contraprodução capitalista produz mais-valia imediatamente. Imediatamente. E não é só porque a indústria de arma ganha muito dinheiro, e ganha de fato, mas não é só isso, não. É porque o medo é mercadoria também. O medo é mercadoria. E a mercadoria produz medo, produz gozo, produz alegria, produz tudo. É uma produtora de afetos.
né? E, bom, eu fugi espertamente um pouquinho da sua pergunta, Roberto, mas aproveitei um pouquinho dela para fazer esse meu raciocínio, porque exatamente assim, se essa política se corresponde à noção de máquina de guerra, não sei. A máquina de guerra tem uma relação com o fluxo nômade. Isso. Né? A máquina de guerra ela tem uma relação com o fluxo nômade. E ela é curiosa, porque, por exemplo, uma máquina de guerra ela pode falar em estado o tempo todo. Existe fluxo, né? Existe, por exemplo, uma espécie de máquina de guerra messiânica que fala do estado o tempo todo, mas é máquina de guerra, está em movimento. E evoca estados místicos, imperadores, passados sagrados a serem resgatados, etc. Né? Mas a máquina de guerra não tem a guerra como objeto. Isso. A princípio. Né? Ela pode ser... Até, né? A máquina de guerra só tem a guerra com objeto quando ela é apropriada pelo Estado. Pelo Estado, isso. Porque aí ela ganha um corpo institucional, legal, né? Ela ganha a tábua das leis, né? A guerra regulamentada, a guerra tem uma finalidade, a razão para fazer a guerra e a falta de razão para fazer a guerra, etc. Né? São as razões de Estado, digamos assim. Né? Enfim. Mas, veja, desse novo Estado vai sair várias máquinas de guerra o tempo todo. Né? Inclusive guerras revolucionárias. O que faz no coração de uma economia numa economia colonial, cujo poder do monoteísmo católico era central no projeto de extermínio, surgiu uma máquina de guerra de resistência radicalmente cristã e messiânica. Né? O que faz surgir no coração do sertão Antônio Conselheiro. Né? Entre os pobres que o padre ensinou, junto do latifúndio, que a pobreza era uma sina, não é isso? Né? Aparece aqueles que, em nome de Jesus, querem destruir o latifúndio. Isso é uma máquina de guerra que se descolou. É verdade. Né? E o Deleuze era bastante... O Deleuze e o Guattari tinham bastante entusiasmo pelos movimentos heréticos, por exemplo. Né? Eles tinham uma certa atração. Eu também, desde sempre, antes de ler Deleuze e Guattari, eu já acho esse negócio de movimento herético um negócio atraente, embora sempre tenha sido uma pessoa nada católica, mas eu sempre achei uma coisa interessante, né? E, enfim, para te dar um exemplo do que pode ser uma máquina de guerra, né? Mariana, você quer comentar essa pergunta? Porque foi feita aos dois, não? Eu queria complementar aqui. Eu acho que essa questão da máquina de guerra ser apropriada pelo aparelho de Estado é uma questão importante do Deleuze e Guattari, sim. Está lá naqueles platôs, aparelho de captura e máquina de guerra. Porque o nazismo foi uma máquina de guerra que se apropria de um aparelho de Estado e transforma a guerra numa finalidade. E, ao transformar a guerra numa finalidade, empreende um movimento de extermínio total. E é um perigo, sim. Essa captura do aparelho de Estado e da máquina de guerra pode inverter o sentido da guerra e transformar a guerra numa finalidade e virar uma máquina suicidária, um Estado suicidário, que é assim que eles definem lá, né? O nazismo é uma espécie de Estado suicidário, onde a destruição virou meta. Isso é um perigo para todos nós. Tem mais pergunta aí? Que é uma definição que vem do povo virilho, né? Eles pegam essa ideia do nazismo como Estado suicidário, eles pegam do povo virilho, né? Povo virilho, José Divânio pergunta, eu acho que é mais para a Mariana, como fala a psicanalista e analista Marina sobre os conflitos de éticas suicidas, pois o enfadonho momento, resultado de mortandade psicológica e tentativa de exaurir o corpo, que é o receptáculo. Ou seja, está perguntando como fala a psicanalista e analista sobre os conflitos de éticas suicidas. Eu acho que é para você, viu, Mariana? Eu não sei se eu entendi totalmente, mas eu vou tentar fazer algum comentário
nesse campo, né, eu acho engraçado a formulação ética suicida. Então, vou comentar um pouco, porque no caso do Deleuze e, sobretudo, do Spinoza, até com mais clareza ainda, né, é algo muito estranho, né, mas nos dois casos é estranho. E aí eu vou aproveitar o tema para levantar um ponto bastante polêmico, né, que né, existe uma possível objeção, né, ao que eu estou dizendo. Estou dizendo, bom, a ética não tem como ser suicida no caso da perspectiva deleuziana ou deleuze-guattariana, né? O Deleuze admite que o desejo possa se tornar um desejo suicidário na medida em que uma linha de fuga possa se transformar numa linha de destruição ou de morte, que foi o que a gente falou, por um lado, mas, por outro lado, quando a gente fala de ética em Deleuze, ou mesmo de ética desejante, a gente está pressupondo essa perspectiva seletiva. Eu falei para vocês, tem o problema dos 3 corpos, tem 3 tipos de corpos sem órgãos, né? E um deles cai nessa vertente suicidária, né? Que é o corpo canceroso. Tem o corpo em que, no outro caso, isso também pode acontecer, quando você tenta desestratificar, mas vira caco, né? Então, eles falam de vários tipos de experimentação em que há esse risco, mas todas, em última instância, tem. Mas o corpo que interessa a eles, como eu tentei sublinhar o tempo inteiro, é exatamente esse corpo em que se cria um desejo consistente, ou seja, um corpo sem órgãos sobre um plano de consistência, que quer dizer o seguinte: produção e circulação de intensidade. Em termos de Spinoza, isso significa o aumento da potência de agir e de pensar. Ou seja, necessariamente uma alegria, porque para o Spinoza a alegria é a mesma coisa que um aumento da potência de agir e de pensar. Então, quando a gente fala de ética em Deleuze, a gente está sempre pensando numa perspectiva da alegria, né, numa busca de um aumento de potência. Então, embora ele admita que a vida possa descambar nessa linha suicidária, né, isso é uma possibilidade para o desejo vai até aí, como eles dizem, não é esse o horizonte ético dos autores. Isso é ainda mais importante de se compreender, porque no caso do Deleuze, né, porque o Deleuze se suicida, né, isso poderia ser usado contra ele, como se fosse uma espécie de contradição entre o pensamento dele e a vida dele. Mas não é, porque usando o próprio Spinoza, né, em outro caso, ele vai falar do caso sobre o caso dos matricídios de Orestes e Nero. O próprio Spinoza fala sobre isso, e ele tenta fazer uma distinção entre 2 tipos de matricídio. No caso do Nero, o Nero mata a própria mãe por ódio da mãe, porque ele visando destruí-la, né? É como se ele tivesse a imagem da mãe, e a essa imagem se une uma imagem de um ato que implica a destruição da mãe. Eu vou tentar explicar. Para o Spinoza, por exemplo, o ato de bater, mover o braço, é apenas uma potência do corpo. E esse mesmo movimento brusco do braço, ele pode ser unido a imagens que implicam uma destruição ou não. Então ele diz que há bênçãos, por exemplo, que são feitos com movimentos que parecem golpes. Né? Então é a junção dessas imagens, a imagem de um ato e a imagem de uma coisa, que, de certa maneira, define o que se busca. Se o que se busca é uma composição ou uma decomposição. O que se busca é ruim, a palavra é como se compõem essas imagens do ato e da coisa. Então, por exemplo, no caso do Nero, o que se dá entre o ato de matar, de destruir, né, e a imagem da mãe é realmente uma pura destruição. No caso do Orestes, tem, na verdade, junto com essa destruição da mãe, uma tentativa de recomposição da imagem do pai, né? Porque a história do Orestes tem a ver com isso. O pai é assassinado na volta da guerra de Troia e é assassinado pela mulher. É um golpe, né? Junto. É um assassinato que tem a ver com a tomada de poder, né? Então o Orestes vem vingar o Agamenon e tentar recompor essa imagem do pai. O que move, sobretudo, é a imagem
do pai. É a recomposição da imagem do pai, e não a destruição da imagem da mãe, que é mais forte, como se fosse uma pesagem mesmo, né? E, por exemplo, retomando essa ideia, né? Ou seja, é muito difícil a gente, de fora, externamente, de um ponto de vista superior e exterior à situação, julgá-la para o Deleuze e Guattari. A gente tem que estar dentro da situação, considerando todas as circunstâncias, né? É uma avaliação imanente. Então, da mesma maneira, eu proponho que a gente pense modalidades distintas de suicídio. Tem suicídios que têm a ver com uma negação da vida, tem suicídios que têm a ver com uma afirmação da vida, de toda a sua potência. O Deleuze, como bom nietzschiano, não acredita que a vida é uma conservação de um organismo. E como bom spinozano, acredita que a vida é uma busca de potência. Nietzschiano também. É uma busca de potência. E quando ele se viu muito limitado no seu corpo pela doença, né? Cada vez mais limitado, até chegar ao ponto de não poder mais pensar e criar, o ato de suicídio dele, a gente pode tentar pensar que essa pesagem se dá mais pela via de uma afirmação de uma vida que foi potente, foi muito potente, e que se cumpriu em toda a sua potência, que é a vida dele próprio, né, como filósofo, do que com alguém que nega, né, a vida. Estou falando isso tudo apenas para levantar uma polêmica, que eu acho importante nesse caso, e para dizer que mesmo assim não é uma ética suicida. Mesmo o Deleuze tendo se afirmado, se suicidado, esse ato de suicídio, ele não entra em contradição com a afirmação da vida, no caso dele, porque ele foi um grande pensador e que afirmou todo o seu pensamento o tempo todo. E lembrar também que tem culturas onde as condições de vidas precárias lhe dá a liberdade de você tirar a sua própria vida ao invés de virar escravo do outro. Os japoneses praticam harakiri em cima desse princípio. E no mundo antigo tinham pessoas que, quando viam que não havia possibilidade de continuar vivendo com dignidade, decidiam pela sua própria vida para não virar escravo do outro. De alguma forma, quem condena, de fato, o suicídio de uma forma hegemônica e universal é o cristianismo, porque exige que o ser humano continue vivendo na miséria. É bom botar isso também, viu? É bom registrar isso na pergunta. Às vezes, o medo da morte faz o ser humano se curvar às piores misérias existenciais para poder... Porque o suicídio foi condenado pelo cristianismo também, né? É interessante colocar isso, que um suicida não vai para o céu. Tem essa ideia divulgada por aí. Mas a sua resposta foi brilhante. É preciso avaliar caso a caso. Caso a caso mesmo. E avaliar caso a caso, avaliando igualmente as circunstâncias sociais, porque é um alto índice de suicídio. Vamos tentar pensar essas coisas, que vale a pena trabalhar. Tem mais pergunta aí? Tem, ele pergunta de novo. É o José de Vane, novamente. O corpo, acho que é para você também, pode ser para... O corpo é uma esponja de problemas, sofrimentos, porque tem que ser assim. Essa postagem alude à realidade patológica do adoecimento, alegria versus descompasso físico-psíquico, é uma pergunta. Me parece que ele está colocando, se você acha que o corpo é uma esponja de problemas, sofrimentos, porque tem que ser assim, e se essa postagem alude à realidade patológica do adoecimento, alegria versus descompasso físico e psíquico. Acho que isso é uma pergunta meio provocativa, né? Olha lá. Não, mas eu acho que também a gente, para eu conseguir responder, né, eu preciso que se a gente está falando de Deleuze e Guattari e de Spinoza, e eu acho que mesmo em psicanálise há autores que nos permitem nos aproximar dessa perspectiva, não há como haver um descompasso propriamente físico ou psíquico. Quer dizer, para o Spinoza, corpo e mente são a mesma coisa, vista de pontos de vista diferentes. Mas é a mesma coisa, de modo que não tem como separar, não tem como dizer que um causa o outro, determina o outro, mas tem como dizer que necessariamente eles vão no mesmo sentido. Ou seja,
Se eu aumento a minha potência de agir no meu corpo, eu aumento a minha potência de pensar da minha mente. Se eu diminuo a potência de agir no meu corpo, eu diminuo a potência de pensar da minha mente. Então não tem como haver um descompasso. O que tem como haver, de fato, um aumento ou diminuição de potência, tanto de um quanto de outro. Ou seja, alegria e tristeza, elas estão ao tempo no corpo e na mente, né? Por exemplo, a depressão é difícil, é um problema psíquico, um problema físico. Eu acho que é um caso fácil de ver como essas coisas são dificilmente separáveis, né? Mesmo concretamente falando. Em relação ao corpo, ser uma esponja de problemas, né? Eu acho que a nossa capacidade de afetar e ser afetado, como eu disse, do corpo e da mente andam juntos, e a gente sente, né? A gente sofre de maneiras variadas no nosso corpo e na nossa mente, né? Sempre. Não tem como, por exemplo, pensar que a mente controla o corpo, que eu acho que tem essa ideia, né? Vou controlar os efeitos disso no meu corpo, vou ter um autocontrole. Essa ideia de uma mente que controla um corpo, por exemplo, não faz sentido dessa perspectiva, né? A proposta que esses autores fazem é sempre a busca de conexões, de composições que aumentem a potência. É uma ética sempre da alegria, né? E necessariamente uma alegria, um aumento de potência da mente implica um aumento de potência do corpo e vice-versa, porque é no mesmo momento em que esse aumento de potência ou diminuição de potência se dá. Então, uma alegria que nós temos como uma ideia também nos faz sentir um aumento de potência do nosso corpo. Um aumento de potência do nosso corpo também pode nos dar uma alegria. Pode não sempre implica uma alegria na mente, um aumento de potência da mente. Então, essa separação, essa cisão mente-corpo não faz sentido, né? Essa é uma das propostas dessa perspectiva. E me parece muito interessante, tanto do ponto de vista clínico, né, prático, né, essa ideia do Freud mesmo, né, de uma causalidade psíquica acaba sendo posta em xeque, né, porque não dá para pensar em termos de causalidade. O que a gente pode pensar é como as ideias e os corpos têm um aumento ou uma diminuição de potência sempre juntos, né, não dá para pensar uma coisa sem a outra. Então não faz sentido pensar nesses termos para essa perspectiva, né? E eu gosto dessa perspectiva, porque eu acho que uma série de problemas podem ser vistos a partir de então como falsos problemas. A gente não precisa cindir e pensar como uma coisa determina a outra. A nossa preocupação deve ser sempre, do ponto de vista desses autores, o aumento da potência. E um aumento da potência pode se dar de várias maneiras e vai necessariamente implicar um aumento de potência tanto do corpo quanto da mente, imediatamente. Enfim, não respondi exatamente, mas recoloquei a questão. E é uma ética da alegria, sempre, né? A busca é sempre... Da alegria e da afirmação também, né? Que é o ponto comum de Nietzsche com Spinoza. Não tem negatividade. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Não, eu estou querendo saber se vem mais pergunta. Tem mais pergunta? Não, não tem. Não tem. De novo, José Livânio. Então, o pensamento e as ações spinozanas são relativas e probabilísticas a ser uma realização intrapessoal, porque ele não vida de si dos outros, e a política e a ética da situação do poder. Mariana caiu. Ele está perguntando se o pensamento e as ações spinozanas são relativas e probabilísticas a ser uma realização intrapessoal, porque ele não vida de si dos outros, e a política e a ética da situação do poder. São 3 perguntas, todas elas articuladas, muito provavelmente, com alguma coisa de Spinoza. Para os dois, não está interessado em uma pessoa, não. Estou pensando, né? Está difícil. Porque intrapessoal, enfim, esse conceito é difícil referir ao Spinoza,
do que ele está falando, né? Eu acho que existe um Spinoza, eu acho que existe uma produção que é, eu diria que a gente poderia dizer da palavra uma interpotencialização. Eu acho que existe isso, né? Eu acho que existe uma mobilização no sentido de produzir afetos alegres. Eu acho que é essa a questão, né? E evitar os afetos tristes, né? Então, digamos que a política se passa por uma ação por tentar engendrar, produzir uma outra economia política de afetos. Pode ser assim, Walter? Eu acho que é por aí, não é isso? Né? Fique à vontade. Não, estou pensando aqui, vamos pensar o Edivânio, ele fez 3 perguntas seguidas, é ele que está perguntando a vocês. Não, mas eu estou assim, estamos construindo a resposta aqui, vamos lá, vamos construindo, né? Enfim, eu não sei porque aí ele usa uns outros conceitos que eu não sei exatamente até que ponto pode trazer ele para o Spinoza, não sei o que a Mariana acha. Mas assim. Quando você tiver concluído, me fala, que eu vou falar do trans individual. Já? Concluir, já. Não, então você pode voltar a você também, era só porque em relação ao que você comentou do intrapessoal, eu acho que o Spinoza, ele tem um conceito de indivíduo, né? Quando ele vai falar lá do corpo na pequena física, lá depois da proposição 13 da parte 2, tem uma região da ética que se chama pequena física. E ali ele tem uma concepção de indivíduo que é muito sui generis, assim, é muito estranha, muito nova, que é a ideia de que o indivíduo é sempre uma composição de indivíduos. E isso chega a uma escala que existe o maior indivíduo de todos, que é a natureza inteira. Então, é muito diferente do que a gente costuma chamar de indivíduo. E o modo como ele concebe, então, o indivíduo, né, para falar dos corpos, ele está falando dos corpos nesse momento, faz com que outros pensadores, e aí nesse caso específico é muito importante o Etienne Balibar, fale de uma transindividualidade no Spinoza. Por que eu estou falando disso? Porque essa ideia de transindividualidade deixa muito claro, né, como essa ideia de intra e extra fica comprometida. Isso. Porque, em última instância, a gente está sempre nesse plano transindividual, né? A própria ideia é evidente que pode-se falar em interioridade no Spinoza, há especialistas que falam muito bem, inclusive, sobre isso, não estou excluindo, mas a gente pode explorar também o Spinoza valorizando essa dimensão do transindividual, que me parece ser o modo como Deleuze e Guattari preferem tratar o Spinoza. Então, embora seja possível falar em interioridade no Spinoza, e há comentadores importantes que falam, né? No caso da perspectiva do Deleuze guattariana, eu acho mais interessante, mais profícuo, né? Falar em transindividualidade, porque eu acho que eles valorizam menos o que seria uma interioridade, né? Então, essa questão do intra se perde um pouco, ela perde a importância nessa perspectiva, assim. Não sei se vocês estão de acordo comigo, o Rodrigo e o Walter. Eu queria acrescentar alguma coisa a você, que você me lembrou da pequena física. Todo indivíduo é uma multidão de relações entre partículas, de movimento, repouso, velocidade e lentidão, onde a relação dominante expressa uma essência que é um grau de potência. Então, não tem interioridade alguma aí. É um composto de relações. É uma cinética e uma dinâmica, que o Deleuze leu muito bem. Antônio Negri agradece a Deleuze essa leitura e botou essa leitura numa anomalia selvagem também. O Spinoza não está falando de indivíduo, ele está falando de multidão. É isso. E o Negri colocou isso e registrou isso também. A ideia de multitudo, que o Spinoza via naquela compreensão que ele tinha do indivíduo como uma multidão de relações. Você está sem som, Rodrigo. Inclusive, a composição entre os chamados indivíduos, a partir de Spinoza, era composições de partes complexas de um corpo com partes complexas de outro. Exatamente, assim, não, assim, aqui nós estamos nos compondo, assim, não é exatamente Rodrigo mais Walter mais Mariana, mas existe uma zona de composição entre nós aqui que faz a gente poder produzir
esse debate, esse colóquio, exatamente aqui entre nós, né? E existe todo séries do nosso corpo que não estão entrando nessa composição aqui, não estão entrando, né, toda a parte de nós. Inclusive, por exemplo, e por isso que o Deleuze, por exemplo, ele se interessa em certo momento, eu acho até uma parte até curiosa, sobre as doenças autoimunes, né? Porque ele descreve essas doenças como uma rebelião do corpo dentro do corpo, né? Significa dizer que tem partes de um corpo que não aceitam participar dessa composição. Tem uma parte do nosso corpo que está organizando uma revolução lá dentro, uma linha de fuga, entendeu? E isso, enfim, brincando um pouco com a terminologia do Deleuze, mas é um pouco isso, né? Na verdade, não é nem o indivíduo que está doente, né? Numa determinada composição de força, alguma coisa se rebelou contra ela, né? Está compondo uma outra coisa, em outro lugar, né? Está compondo outra coisa em outro lugar, nem que seja, enfim, não vou nem dizer o quê, mas está compondo uma outra coisa em outro lugar, né? Pode ser uma doença é uma composição, é uma força que destrói um corpo, é como um tumor, é isso que eu ia dizer, né? Enfim, essas coisas. É isso. Valeu, então. Estamos fechando, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Pelas apresentações. Obrigada a vocês pela conversa e ao público. E tivemos uma tarde muito interessante, tanto na primeira mesa quanto nessa. As falas foram brilhantes, vocês estão de parabéns. Obrigado, professor André também. Queria agradecer ao professor André também, pela deladeira. Obrigado também. Obrigada. Eu que agradeço, Mariana, Rodrigo. Foi agradabilíssimo, além de ser uma palestra muito agradável de se ouvir, fluiu com naturalidade e o tempo correu entre os dedos. É sinal que foi muito prazeroso. E a gente valida isso pela quantidade enorme de elogios e reconhecimento à fala de vocês. Então, a gente encerra agora a segunda mesa desse primeiro dia, e daqui a uns 6 minutos aproximadamente, eu deixo todos aqui já convidados para a gente participar do cerimonial de lançamento de alguns livros, e aí o professor Alterines vai fazer a apresentação desses trabalhos, tá bom? Grande abraço a todos. Valeu. Obrigado, um abraço. Obrigado, Obrigada, Walter. Um abraço. gente. Obrigado.